do Senhor dessa manhã, né? Eu tenho um compromisso com vocês, culto das 10h30 às 11h15. E eu vou cumprir mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Eu estou na oração. Glória a Deus. Robertinha está na oração aqui para a gente não passar do horário. Louvado seja Deus. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2. Tito, capítulo 2. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus hoje será sobre salvação. Eu vou falar sobre as 3 faces da salvação. Salvação no passado, salvação no presente e salvação no futuro. Salvação no passado é a justificação. Salvação no presente é a santificação. E salvação no futuro é a glorificação. Amém? Vamos lá. Tito, capítulo 2, no versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus, o amor de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências do mundo, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Nesse texto, nós temos os 3 tempos da salvação: passado, presente e futuro. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Pai, porque a Tua palavra é viva, real, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, e que penetra, ó Deus, até a divisão da alma e do espírito, ó Deus, e fala conosco. Que a Tua palavra, ó Deus, produza os frutos para o qual está sendo enviada nessa manhã. Abençoa as nossas vidas, ministra aos nossos corações e amplia essa palavra durante toda a semana, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, passado, justificação. Eu vou falar hoje, então, sobre a justificação, depois eu vou falar sobre a glorificação e eu vou terminar essa palavra falando sobre a santificação, ok? Então vamos lá, o que seria a justificação? Querido, justificação é o que Jesus fez na cruz por nós. Ele morreu pelos nossos pecados, não havia nada que nós pudéssemos fazer, nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram, toda a humanidade pecou e destituída está da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não havia absolutamente nada que nós pudéssemos fazer. Jesus, ele sai do seu trono celestial, eterno, no céu. Ele vem para a terra, né? Filipenses 2 fala muito bem disso. Ele se despiu de si mesmo, da sua glória, veio, habitou entre nós, foi fiel a Deus, foi obediente até a morte de cruz. Ele fez toda a obra. Não há nada, querido, que você e eu possamos fazer. Você não vai para o céu porque você é bonzinho, porque você é bonitinho, porque você tem bochechinhas rosadinhas. Não, nós vamos para o céu porque Ele fez a obra de salvação, Ele fez a obra de redenção. Olha o que diz a palavra em Isaías capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. É o sangue de Jesus derramado, vertido naquela cruz, que nos salva. Não há nada, não há dízimo, não há oferta, não há boa obra, não há caridade, não há jejum, não há nada que você e eu façamos para merecer a salvação.
Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Há pessoas que gostam de dar bolas de futebol no Natal, bonecas no Natal para várias crianças. Há pessoas que gostam de andar de joelho de um lugar até o outro. Há pessoas que fazem sacrifícios, que dão ofertas, dão casas, dão carros. Nada disso, queridos, não é por obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar na salvação do Senhor Jesus Cristo. Ele veio do céu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele abriu a salvação para nós. Obrigada. A única participação que nós temos é quando Ele diz: Lázaro, vem para fora, Dalton, vem para fora, Iraci, vem para fora, Fábio, Dona Gisa não, né? Jezebel, aleluia, vem para fora. Quando Ele nos chama, cabe a nós recebermos esse convite ou não. Essa é a nossa única participação. Aceitar o convite do Senhor à salvação. Amém, querido? 2 Coríntios, esse é o meu texto favorito com relação à justificação. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, porque Jesus ele não pecou em nada, mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o primeiro passo da salvação é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si os meus pecados, as minhas transgressões, e os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. Foi por isso que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque a cruz, querido, porque Deus o desamparou? Porque a cruz é um símbolo de justiça. Deus estava cumprindo em Jesus a justiça. Deus é santo e ele não pode dizer: houve um pecado, tudo bem, não tem problema. Não. Havia necessidade de punição, havia necessidade de justiça. Deus cumpre em Jesus a justiça. Jesus é o réu, Jesus recebe a punição, Jesus recebe o castigo em nosso lugar. Mas ao mesmo tempo que ele recebe o castigo e recebe a punição em nosso lugar, Deus estava castigando você e eu e toda a humanidade ao castigar Jesus na cruz. Mas ao receber o castigo e a punição, ele coloca sobre nós, aleluia, ele transfere para nós a sua justiça. O fato dele nunca haver pecado, ele coloca sobre nós, aleluia. Por isso que chama justificação. Agora você e eu somos justos. Não porque há justiça em nós, mas porque a justiça de Cristo, aleluia, uma vida completamente sem pecados, ele coloca sobre nós. Ele troca, ele nos dá a justiça dele e ele recebe sobre ele o nosso pecado e as nossas iniquidades. Louvado seja o nome do Senhor. Esse ponto é muito importante, querido, para que você entenda que não é porque você é bonzinho, nem o seu vizinho, nem aquele seu parente que fala: eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada demais, é claro que eu vou para o céu. Nós só vamos para o céu se nós crermos que Jesus cumpriu toda a obra de salvação. Amém? Esse é o primeiro ponto, louvado seja o nome do Senhor. O segundo ponto, então esse é o ponto passado. Jesus ele morreu por nós. Eu fui salvo. Existe um ponto que é: eu estou sendo salvo, que é a santificação, que eu vou falar daqui a pouco. Agora eu vou falar sobre a glorificação. O que é a glorificação? Querido, a glorificação é algo lindo. A glorificação é quando você e eu chegarmos no céu. Porque uma vez no céu, querido, ninguém vai sair mais da presença de Deus. Quando nós estivermos lá, vai ser lindo demais. Olha o que diz a palavra de Deus em João 14, 1. Diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
todo cristão ele acredita e ele ama a volta do Senhor Jesus, porque Jesus disse: eu vou preparar lugar e eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você já está no céu? Não, você está na terra. Então você ainda não foi glorificado, né? Segundo texto que eu quero dar para vocês, 1 João capítulo 3, versículo 2, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ah, querido, que dia maravilhoso! Esse dia vai chegar, o dia que você e eu vamos ver Jesus como ele é. Aleluia! E nós seremos como ele, teremos um corpo glorificado, viveremos a eternidade junto com o nosso Deus e junto com os nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O último texto sobre glorificação que eu quero passar para vocês é Apocalipse 21, de 1 a 5. Vai anotando aí para você passar isso para os seus parentes também. Diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e não existe o mar. Olha que tremendo. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada ao seu noivo. O grande encontro, as bodas do Cordeiro, aleluia. Você e eu somos a noiva do Senhor Jesus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Querido, esse dia vai chegar e nós seremos glorificados. Olha esse texto, continua o texto dizendo: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, querido, não haverá mais tristeza. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Querido, você e eu um dia seremos glorificados, estaremos diante do nosso Deus, o veremos a olhos nus, aleluia, seremos eternos. Essa é a glorificação. Amém. A glorificação, queridos, é o estágio final da salvação, é o apogeu, é o clímax, é o que há de mais maravilhoso que vai acontecer na nossa existência. A glorificação é: eu serei salvo. Amém? Eu fui salvo, justificação. Jesus fez toda a obra na cruz. Eu serei salvo é a glorificação. Existe um homem na Bíblia que passou da justificação direto para a glorificação. Sabe quem foi? Aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus. Ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não passou pela santificação, ele foi da justificação direto para a glorificação. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é tão importante nós orarmos e pregarmos o Evangelho para as pessoas que estão convalescendo, para as pessoas que estão doentes. Às vezes elas estão terminais no hospital. Às vezes a gente tem que dizer para a pessoa assim: pisca os olhos se você está me ouvindo. A pessoa pisca o olho ou mexe um dedo. Às vezes a pessoa está tão tomada de enfermidade, mas mesmo assim, querido, enquanto há vida, há esperança. E nós temos que pregar esse Evangelho. Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar essa palavra, nós vamos falar agora sobre a santificação. Eu fui salvo, repita comigo: justificação. Justificação. Eu fui salvo. Eu fui salva. Glorificação. Glorificação. Eu serei salvo. Eu serei salva. Santificação. Santificação. Eu estou sendo salvo. Eu estou sendo. Louvado seja o nome do Senhor. A santificação, querido, presta atenção,
Porque você e eu não fomos glorificados, mas nós já estamos salvos. Nós temos que passar pela santificação enquanto estivermos nessa terra. E o que é a santificação? Presta atenção. A santificação é uma parceria entre você e o Espírito Santo. Amém. Queridos, por mais que você tente se santificar na força da sua carne, você não vai conseguir e você vai se frustrar, porque isso é uma obra de parceria com o Espírito Santo. E o Espírito Santo também, se ele quiser santificar a sua vida, mas você não se entregar livremente, espontaneamente, se você não permitir que o Espírito Santo faça essa obra, ele não vai fazer. Então é uma parceria, você entra com a vontade, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santificado, e o Espírito Santo entra, eu quero te santificar, eu quero te abençoar, eu serei então morada no teu corpo, que é templo do meu Espírito. Olha que coisa linda, queridos, é uma parceria sua e de Deus, é uma parceria nossa com o querido Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que é santificação, queridos? Essa palavra, ela é uma palavra que muitas vezes a gente exagera na espiritualidade, no esoterismo. Santificação não é virar anjo. Santificação não é você ser um super humano. Não. Santificação nada mais é, preste atenção, do que separação. A palavra santo significa separado. Deus, né? Jesus disse, aliás, Pedro disse, vocês serão povo santo, nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real. Deus quer um povo santo, um povo exclusivo para ele. E é isso que significa santidade, santificação, ser separado. Separado do quê? Separado da onde? Separado do mundo, diferente do mundo, diferente. Em Malaquias está escrito, eu farei diferença daquele que serve e daquele que não serve. Queridos, há um texto muito forte na Bíblia, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 22. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo, nós pregamos a palavra. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Pessoas que conheceram a justificação, mas não conheceram a santificação. Brincaram com o chamado de Deus, brincaram com a obra de Deus. E o que é então a santificação, queridos? Vamos aos textos bíblicos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e o versículo 7 dizem assim: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, a vossa separação do mundo. Não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, para a separação. Querido, quando você conhece a justificação, quando você entende o que Jesus fez na cruz por você, é necessário que haja uma mudança. É necessário que você passe por uma metamorfose, por uma transformação. E essa transformação, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Esse processo de transformação, até você chegar na glorificação, se chama santificação. Querido, o segundo texto é Romanos capítulo 6, versículo 22. Porque, mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna e por fim a glorificação. Queridos, agora somos servos de Deus, já não somos mais servos do pecado. Antes sim, antes de passar pela justificação, éramos escravos do pecado, pecávamos mesmo, fazíamos coisas terríveis, mas depois da justificação, inicia-se o processo de santificação, de separação desse mundo. Romanos capítulo 8, eu peguei alguns textos que dizem assim: não andamos segundo a carne,
mas segundo o Espírito Santo. Agora, queridos, a nossa índole, as nossas motivações, elas estão de acordo com o Espírito Santo de Deus. Elas não estão mais de acordo com a nossa carne. Isso é muito importante, né? O crente verdadeiro, fiel, ele quer andar segundo o Espírito Santo. Outro texto. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Querido, eu te pergunto, você tem se inclinado para as coisas da carne ou você tem se inclinado para as coisas do Espírito? Preste atenção nesse ponto, querido. Eu quero falar algumas coisas, algumas palavras. Eu quero que você tire agora do mudo, porque eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Eu quero fazer uma ilustração. Tira do mudo, todo mundo. Eu vou dizer algumas palavras e eu quero que você me diga carne ou espírito, ok? Por exemplo, o carnaval é uma inclinação da carne ou é uma inclinação do espírito? Da carne. Carnaval, olha o nome, carnaval. É uma inclinação da carne. Heavy metal, rock, carne ou espírito? Carne pura, carne pura. Culto de oração. Sambão, pagode, balada. Leitura bíblica. Evangelismo. Pornografia. Sexo fora do casamento. Carne muito, né? Carne monstra, essa daí. Carne podre. Vícios, bebida, droga. Louvor, adoração. Fofoca. Inveja. Vigília, comunhão com os irmãos. Que lindo! Louvado seja Deus! Jesus, o meu propósito foi cumprido. A minha igreja sabe quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. Então, querido, incline-se para as coisas do Espírito. Permita que o Espírito Santo te santifique. Permita que o Espírito Santo te separe para as coisas dele. Louvado seja o nome do Senhor. E pense, penda, né? Tenha uma inclinação, louvado seja Deus, para a leitura bíblica, para o evangelismo, para o louvor e adoração, para a vigília, para a comunhão com os irmãos. Amém, queridos? Porque fazendo essas coisas, nós vamos nos santificar, nós vamos nos separar do mundo. Querido, eu tenho uma palavra para você. Você que gosta de carnaval, você que gosta de heavy metal, como eu adoro, eu gosto de heavy metal. Você que gosta de outras coisas, né? Não vamos tão profundo. Mas você que gosta de um sambão, de um pagode, você que gosta de uma cervejinha, querido, eu vou dizer para você, talvez você esteja lutando contra a sua carne porque você não quer gostar dessas coisas. Eu vou te contar um segredo. Você nunca vai deixar de gostar dessas coisas, porque é a sua carne. Você nunca vai deixar de gostar de determinadas coisas, porque você está na terra, porque você é humano. Então não ache que você é uma pessoa pior do que a outra, porque você gosta de determinadas coisas. Você não é pior e nem melhor. Mas acontece, querido, que você tem que permitir o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Jesus disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não é fácil, é difícil, mas é necessário negar-se a si mesmo. Às vezes tem aquele sambão, aquele pagodão, aquela balada, ai, eu quero ir lá, eu quero dançar, eu quero namorar, eu quero fazer. Ai, mas agora eu conheço o Espírito Santo. Oh, Jesus, me ajuda a negar a minha carne, me ajuda a me santificar, me ajuda a me separar do mundo. É isso que você tem que fazer, você tem que se santificar, porque a nossa carne, queridos, enquanto nós estivermos aqui no mundo, para de dar uma de santinho, santo do pau oco, não. A nossa carne gosta, a nossa carne quer, a nossa carne, ela é forte, ela grita.
Mas o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 5, andeis no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, existem dois cachorrões dentro de você. Um cachorro é a sua carne e o outro cachorro é o Espírito. Claro que isso é só uma metáfora, né? É o Espírito. Qual cachorro? Eles estão brigando constantemente entre si. Qual deles vai vencer a batalha? Você sabe a resposta. É aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais a sua carne, então as suas inclinações serão para a morte. Mas se você inclinar mais a sua vida para as coisas do Espírito, então você colherá espírito e vida. Continuando os textos aqui, já estou terminando, tá? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz, é glorificação, aleluia. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Mortificar as obras da carne. Eu não posso fazer isso pela Carla, nem pelo Wagner, nem pela Eva, nem pelo Fábio, nem por ninguém. Quem vai mortificar a carne de cada um é a própria pessoa. Mortificar significa matar, matar a carne. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Irmãos, eu quero terminar essa palavra dizendo o seguinte. Jesus disse em Mateus 16, 23. Para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as que são dos homens. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes a gente acha que as coisas de Satanás, elas são satânicas, elas são horrorosas, elas são terríveis, elas são assim. Não. Jesus disse, Satanás, você não entende das coisas de Deus, mas você entende das coisas dos homens. Então, essas coisas que são dos homens, prazeres humanos, elas vêm de Satanás. E Satanás as alimenta. Não ache que para algo ser satânico, para algo ser diabólico, ele tem que ser assim super horroroso, tem que ter sangue, tem que ter sacrifício, tem que ter morte. Também, esses são os altos níveis do satanismo. Mas, querido, existem prazeres bobos, existem pequenos pecadinhos que a gente comete durante o dia a dia que são tão satânicos quanto essas coisas horríveis, que são tão diabólicas quanto essas coisas terríveis. Por quê? Porque o diabo, Satanás, ele entende das coisas que são dos homens e ele tenta os homens com prazeres que são humanos, que são carnais. Por isso, queridos, é tão importante você assumir essa parceria com o Espírito Santo. Você nunca vai deixar de gostar porque você tem carne, mas você precisa aprender a negar a si mesmo. Você precisa aprender a carregar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus. Jesus Cristo disse, aquele que for fiel até o fim, esse vai receber a coroa da vida. Queridos, desde a justificação até a glorificação, existe uma perseverança, existe uma insistência, existe um processo chamado santificação, ou seja, separação. A santificação é a manutenção da nossa salvação. A santificação é uma parceria com o Espírito Amém. Santo. E a santificação é a nossa perseverança no caminho. Justificação, eu fui salvo. Santificação, eu estou sendo salvo. Amém. Glorificação, eu serei salvo. E eu termino essa palavra com Filipenses capítulo 3, versículo 2, que diz assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Querido, que essa palavra entre no seu coração, que você medite nela durante toda essa semana e que ela crie no seu coração ramificações, novos caminhos, para que você aplique ela de forma muito prática, muito sincera e muito verdadeira na sua vida pessoal.
e eu vou praticar na minha, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Pai, nós louvamos o teu nome. Amém. Nós te agradecemos por esse culto, ó Deus. Te louvamos por cada vida presente. Te Amém. louvamos pelos nossos participantes aqui, ilustres, apóstolo Antônio, missionária Eva. Te louvamos, ó Deus, por essa palavra incrível, que o Senhor possa produzir em nós os frutos, ó Deus, de uma santificação verdadeira, de uma santificação poderosa, para que quando chegarmos naquele grande dia da glorificação, ó Deus, estejamos todos felizes, alegres, prontos para vê-lo face a face. É o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham um domingo maravilhoso. Amém. Que vocês andem em santidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.